Olá! Para quem ainda não me conhece, eu sou o Rabino Dudu. Rabino Dudu, para os mais íntimos, Dudu, era um menino muito sonhador, muito questionador e que sempre buscou algo a mais da nossa vida. Vindo de uma família judaica tradicional, eu sempre me questionei e sempre perguntei sobre as fontes mais profundas das nossas tradições. Então, digamos que eu sou uma mistura. Por um lado, eu tenho aquela fé, aquela crença, aquela conexão com as minhas fontes, mas por outro lado, por natureza, o meu cérebro é muito cético e muito questionador e muito livre de preconceitos. Essa mistura fez sempre que eu estudasse o judaísmo de uma forma muito ao pé da letra, mas ao mesmo tempo sempre questionando a sua veracidade e principalmente a sua humanidade. Para mim não fazia sentido um estudo simplesmente teórico ou técnico se eu não conseguia visualizar como ele pode ser verídico e realista, principalmente no nosso mundo atual. Com o passar dos tempos, eu estudei em academias de estudo, tanto de Talmud como da Kabbalah, que é a parte mais esotérica do judaísmo. Estudei em Israel, depois me formei rabino em Nova York e dei continuidade aos estudos aqui no Brasil. Há mais ou menos 10 anos atrás, comecei a gravar as minhas aulas no YouTube e percebi que havia um interesse enorme por parte de não-judeus em conhecer a Kabbalah. Porque a Kabbalah, apesar de ser parte intrínseca do judaísmo, ela não é um estudo exclusivo para judeus. Justo pelo contrário. Nela contém, como explicarei já já, segredos fundamentais para a vida e para uma vida saudável de cada ser humano. Então, cada vez mais, eu fazia questão de questionar e de me indagar como que esses estudos milenares faziam sentido num mundo tão liberal, num mundo tão moderno e principalmente num mundo tão tecnológico. E eu acho que a resposta está aqui hoje na frente de vocês. Antes de começarmos a falar em Kabbalah, precisamos entender um pouquinho do histórico da Kabbalah. Afinal, quando surgiu esse estudo da mística judaica? Quando surgiram os primeiros segredos da Kabbalah? Quais são os primeiros indícios que nós temos de que esse estudo, o qual começaremos a falar sobre ele agora, é um estudo milenar, antiquíssimo, talvez, quanto à própria humanidade. Existe um livro chamado Sefer Yetzirah, em hebraico, ou Livro da Formação em português, que existe uma dúvida sobre a sua autoria. É um livro muito curto, pouquíssimas páginas. Alguns dizem que foi o próprio Adão, o primeiro homem bíblico, que escreveu o Sefer Yetzirah. Outros dizem que foi Abraão, o primeiro judeu que escreveu esse livro. Seja como for, pela sua exatidão e por ser um livro tão curto, existem centenas e centenas de comentários sobre o Sefer Yetzirah. No entanto, ele não é considerado o livro mais importante da Kabbalah. Para contar um pouco para vocês sobre qual é o livro base, o livro mestre da Kabbalah mundial, eu preciso primeiro introduzir um conceito que eu vejo muita gente se equivocando em relação a ele. E aí vocês também vão entender qual é a minha linha, a linha do Rabino Dudu sobre a Kabbalah. Porque existem muitos cursos de Kabbalah por aí. Existem muitos centros de Kabbalah por aí
Existem muitas maneiras de compreensão da Cabala. E todas elas, com certeza, merecem o devido respeito. Porém, a nossa maneira de estudar a Cabala, e quando eu digo a nossa, é porque ela não foi inventada por mim, mas ela é a maneira tradicional, como se fala no mundo moderno, o jeito raiz de se estudar a Cabala e não Nutella. A Cabala é parte intrínseca do judaísmo. Se alguém te disser que judaísmo e Cabala são duas coisas diferentes, se alguém te falar que Cabala não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com a Torá, que é a Bíblia judaica, com certeza essa pessoa estará te mentindo. Por quê? Nós sabemos que todos os livros de Cabala, eles são comentários da Bíblia. Todos os autores cabalísticos que nós conhecemos até os dias atuais, eles sempre foram mestres judaicos extremamente religiosos que comentavam o texto bíblico de uma forma mística, de uma forma esotérica, procurando a simbologia da história judaica e da história da humanidade, procurando as entrelinhas e, principalmente, procurando a espiritualidade por trás dos mandamentos divinos, por trás das histórias milenares bíblicas. Então, enxergando a Cabala dessa maneira, nós entendemos que é impossível separar Cabala de judaísmo. Portanto, faço para vocês a seguinte pergunta, meus queridos alunos. Qual é a diferença de Cabala e de judaísmo? Por que o judaísmo é uma religião com preceitos, com mandamentos, com costumes, com leis para o povo judeu e todos aqueles que se convertem ao judaísmo e querem seguir essas leis? Enquanto a Cabala, ela acabou virando algo universal. Um estudo feito, estudado e ensinado por muita gente que não necessariamente segue a religião judaica. Então eu vou contar para vocês um pouco da história da Cabala. Há 3.300 e alguns anos atrás, iniciou-se o judaísmo. Primeiro veio Abraão, o primeiro monoteísta do mundo, descobriu que havia apenas um Deus e não vários deuses como se acreditava em sua época. Seus filhos, seus descendentes, mantiveram acesa a chama do monoteísmo e o povo judeu acabou virando escravo no Egito. A famosa história da escravidão do Egito. Quando Moisés, o primeiro grande líder da nação judaica, obviamente a mandado de Deus, retira essa nação de 3 milhões de pessoas, aproximadamente, do Egito, ele leva-os até o Monte Sinai, onde, naquela montanha, no meio do deserto do Sinai, Deus outorga, pela primeira vez na história da humanidade, mandamentos. Deus vira para Moisés, ensina para ele, perante toda aquela nação, os 10 mandamentos que acabam se ramificando nos 613 mandamentos da Torá do judaísmo. O que muita gente não sabe é que juntamente com esses mandamentos, com essas leis extremamente técnicas, com essas regras extremamente rigorosas sobre alimentação, sobre relacionamentos, sobre trabalho, sobre honestidade e etc., Deus entregou também uma Torá oral. Torá oral significa que junto com a Bíblia hebraica foi dado um comentário divino que está por trás dos mandamentos,
por trás das histórias, por trás de cada passagem bíblica. Essa tradição judaica, posteriormente, foi escrita. E quando ela foi escrita, ela tomou dois rumos. Um é o Talmud. Vocês já devem ter ouvido falar no Talmud. O Talmud nada mais é do que uma compilação da Torá oral no que se refere à lei judaica. Em outras palavras, aqueles 613 mandamentos da Torá escrita de uma forma explícita, comentada e prática de como as pessoas deveriam seguir a lei judaica. Simultaneamente, e agora eu estou falando de aproximadamente 2000 anos atrás, um dos grandes sábios do Talmud, que se chamava Rabi Shimon Bar Yochai, o grande rabino Simão, filho do Yochai, com a sua turma de místicos, começou a compilar outra parte da Torá oral, que se chamou o livro do Zohar. Zohar, em hebraico, significa brilho, significa luz, significa iluminação. Rabi Shimon Bar Yochai e seus colegas, dentro de uma caverna que até hoje se encontra na cidade de Meiron, na terra de Israel, ele escreveu e ele ensinou aos seus alunos a parte mística do judaísmo. Isto não significa que Rabi Shimon Bar Yochai inventou a Cabala, mas sim, ele foi o primeiro que compilou a Cabala. Ele foi o primeiro que resolveu escrever os mistérios do judaísmo e do universo e da humanidade, que por mais de 1000 anos foram transmitidos boca a boca, de geração em geração, pelos grandes rabinos e mestres do judaísmo. Muitos anos se passaram e o Zohar foi perdido. Esse Zohar, um livro sagrado do judaísmo, que comenta praticamente todas as histórias da Torá, que praticamente comenta todos os mandamentos bíblicos de uma forma espiritual. Qual é o sentido que tem por trás da palavra? Qual é o objetivo da vida? Como funcionam os mundos espirituais? Como funciona o mundo dos anjos? Para onde a alma vai após ela abandonar o corpo? Entre outros temas fundamentais, não apenas para o povo judeu, mas para toda a humanidade. Esse livro, por razões místicas, foi perdido. Quase 1500 anos depois, Rabi Moshe de León, na Espanha, encontrou o livro do Zohar e começou a estudá-lo e começou a disseminá-lo para os seus colegas rabinos, até que surgiu o maior cabalista de todas as gerações até hoje. O maior cabalista de todos, ele se chamava Arizal, ou, como alguns o conhecem, Ari Hakadosh, o Sagrado Leão. Rabi Yitzhak Luria, como era o seu nome original, Rabino Isaac Luria, mais famoso como Arizal, teve uma vida curtíssima. Viveu na Espanha, viveu no Egito e finalmente migrou para a terra de Israel, no norte de Israel, lá em cima, na cidade de Tzfat, onde ele ensinou toda a mística judaica que conhecemos hoje em dia. Arizal faleceu em Tzfat, está enterrado lá. Eu já estive várias vezes rezando no local sagrado do seu túmulo. Existe, inclusive, uma pequena caverna com o mikve, que é uma piscina de água natural, na qual o próprio Arizal mergulhava todas as manhãs para se purificar
conforme o costume judaico, para estudar a Kabbalah. O Arizal teve vários alunos. Rabbi Chaim Vital, Rabbi Moshe Cordovero, entre outros. E os alunos do Arizal escreveram a sua obra. O próprio Arizal não escreveu nada, apenas falou. Os seus alunos escreveram Etz Chaim, a árvore da vida. Pri Etz Chaim, o fruto da árvore da vida. Entre outros livros e obras clássicas da Kabbalah. Sefer HaGilgulim, o livro das reencarnações, onde o Arizal escreve quem é reencarnação de quem em toda a história bíblica. Porém, e aqui chega a parte crucial dessa nossa primeira aula de Kabbalah. Até então, pessoal, a Kabbalah era extremamente reservada. Era extremamente parte de uma elite. Poucos, inclusive do povo judeu, conheciam esses segredos da Kabbalah. Por quê? Porque a regra judaica era que esses segredos são tão profundos, são tão delicados, são tão sensíveis, que uma pessoa que estiver despreparada, uma pessoa que não conhece a fundo a lei, que não se comporta de uma forma ética e moral, se ele tiver acesso a esses segredos tão delicados, ele pode fazer mau uso da Kabbalah. Ele pode fazer mau uso dos poderes que a Kabbalah confere. Por essa razão, sempre o cuidado na transmissão da Kabbalah foi muito, muito rigoroso, muito meticuloso. Apenas um mestre que conhecia profundamente a Kabbalah podia passar para o seu discípulo mais querido, mais sério, mais estudioso. Até que aproximadamente há 300 anos surgiu a luz da diáspora, a luz da nossa escuridão, o mestre que se chamava Rabbi Israel Baal Shem Tov. Rabino Israel era o nome dele e o seu sobrenome era Baal Shem Tov, o dono de um bom nome. Quem foi Baal Shem Tov? Foi um judeu, gênio, que ficou órfão de seu pai e de sua mãe aos 3 anos de idade. Que precisou se virar sozinho. Desculpe. Literalmente precisou se virar sozinho na floresta. Viveu com os animais. Viveu com a natureza. E dentro desse isolamento, com a sua capacidade extraordinária de entender o judaísmo, ele começou a encontrar os mestres da Kabbalah, estudou profundamente a Kabbalah e, com inspiração divina, ele fundou o Hassidismo. O que é o Hassidismo? É um movimento que surgiu no leste europeu aproximadamente há 300 anos, no qual o Baal Shem Tov resolveu revelar a todo judeu os segredos da Kabbalah. Contra todos os seus antecessores, contra a tradição judaica até aquele momento, contra o que a maioria dos judeus ortodoxos pensavam até então, o Baal Shem Tov resolveu que, apesar de ele também ser um judeu tradicional, um judeu extremamente ortodoxo, que cumpria todos os detalhes da lei judaica até o último dia de sua vida, o Baal Shem Tov resolveu que chegou o momento de revelar essa pedra preciosa, essa luz da humanidade para cada indivíduo, independente da sua escolaridade, independente da sua religiosidade, independente do seu background, do seu passado. Obviamente, houve muita rejeição, muitos desafios. O Baal Shem Tov e os seus sucessores precisaram passar, até que, enfim,
todo o povo de Israel aceitou que chegou o momento de se revelar essas pérolas do judaísmo e da humanidade. Por quê? Por que o Baal Shem Tov resolveu quebrar essa regra? Por que Baal Shem Tov e seus alunos resolveram que o mundo estava preparado para lidar com esses segredos místicos que estudaremos aqui em nosso curso? Até o ponto em que chegamos, que tanto judeus como não judeus, pessoas de diversas religiões, pessoas que nem têm religião, querem saber os segredos da Cabala. 2 motivos, 2 razões. Em primeiro lugar, Baal Shem Tov percebeu que a escuridão espiritual do mundo estava cada vez mais forte. O iluminismo estava surgindo na Europa. As religiões estavam em baixa. Cada vez mais, a ciência começa a pegar um espaço muito importante na vida das pessoas. A ciência queria matar Deus e dizer que esse Criador do universo não era mais necessário para explicar os mistérios da vida. E foi por essa razão que o Baal Shem Tov percebeu que por uma necessidade extrema do povo judeu e de toda a humanidade, chegou o momento da religião não ser mais algo apenas para os fracos. Da religião não ser uma desculpa por não termos boas respostas. De Deus não ser mais uma invenção do homem por falta de soluções para os nossos problemas. E o Baal Shem Tov disse, apesar da preciosidade desse estudo, apesar da delicadeza do poder de quem estuda a Cabala, chegou o momento desse estudo ser acessível para cada ser humano. Sabe por quê? Porque essa é a única forma de combatermos o ateísmo, o iluminismo e principalmente o abandono da religião que estava começando a surgir em sua época. A segunda razão que deu o grande mestre Baal Shem Tov, de acordo com todos os sinais do Talmud, que é o estudo milenar judaico, nós estamos muito próximos a uma era muito especial. Uma era da transformação, como podemos ver em tudo na nossa volta. Uma era da informação, como muitos chamam hoje a era de Aquário, de acordo com a astrologia. Então, a Cabala, prevendo a era messiânica a qual nos aproximamos, precisou começar a se revelar no mundo para que sejamos preparados para essa época tão linda e tão especial. Então, como na época de Mashiach, nessa era messiânica, o mundo precisará lidar com uma luz da informação muito nova, uma consciência completamente inovadora. Então, sim, nós precisamos da Cabala para nos prepararmos para essa época tão especial. Então, resumindo esse primeiro trecho da nossa introdução, a minha forma do Rabino Dudu de ensinar a Cabala é a forma raiz, é a forma tradicional, milenar, que foi passada de geração em geração pelos grandes mestres e sábios do judaísmo, até chegar no grande Baal Shem Tov e os mestres que o sucederam, principalmente o grande Rabi Shneur Zalman de Liadi, que escreveu o livro do Tânia, até chegar na 7ª geração, que é o Rebbe de Lubavitch, do qual eu aprendi praticamente tudo que sei até hoje. Então nós seguiremos a linha do Hassidismo Chabad, que é a forma essencial, raiz, sem atalhos,
de estudar, interiorizar e aplicar a Kabbalah. No idioma hebraico, todas as palavras não são apenas palavras inventadas para denominar coisas. Elas são energias, pequenas frações de energias que dão vitalidade para aquele objeto, pessoa ou coisa. O mesmo ocorre em relação à palavra Kabbalah. Se eu quero entender o significado mais profundo dessa tradição judaica milenar, desses mistérios esotéricos da vida, eu preciso, em primeiro lugar, traduzir a palavra Kabbalah. A tradução literal de Kabbalah é receber, recebimento. O motivo técnico para isso, como expliquei anteriormente, é que esse estudo foi recebido por sábios de geração em geração de uma forma secreta, de uma forma tradicional, porém não escrita. E assim durou por milênios até a Kabbalah começar a ser revelada para todos nós. Porém, obviamente, existe um motivo mais profundo para a Kabbalah se chamar Kabbalah. Saber receber. Saber receber. Muito se fala no mundo de hoje, querendo fazer um mundo melhor, muito se fala nas religiões de bem em saber doar, saber dar. Mas muito pouco se fala sobre o grande dom de um ser humano, saber receber. Mas receber o quê? Receber luz, receber aprendizado, receber ensinamento, receber favores, receber amor. Deixa eu me explicar. Parece fácil saber receber. Pois afinal, quem não gosta de comida grátis? Quem não gosta de um passeio grátis? De uma viagem grátis? De um show grátis? Diz a Kabbalah nada disso. Parece que nós gostamos das coisas sem esforço, das coisas que vêm fácil, das coisas que vêm grátis. Porém, inconscientemente, no momento que nós recebemos alguma coisa sem o mínimo esforço, algo lá dentro, algo muito, muito interior, fica com vergonha. Isso é chamado, em aramaico, na Kabbalah, de Nahama Dekisufa, o pão da vergonha. Sempre que nós recebemos algo de alguém, lá no fundo, o que nós sentimos? Nós sentimos que não somos capazes. Nós sentimos que somos dependentes. Nós sentimos que não conseguimos sozinhos. Então aquele é melhor do que eu. O outro consegue produzir, eu não consigo. Tanto é que a palavra muito obrigado em português, com as suas traduções em diversas línguas, significa o quê? A partir do momento que eu recebo algo sem ter merecido, eu viro para a pessoa e falo muito obrigado. Em outras palavras, eu sou, a partir de agora, obrigado a te fazer um favor. Obrigado a te devolver esse favor. Obrigado a te recompensar. Porque a mente humana não sabe ser dependente. Quando nós meditamos profundamente nesse conceito, nós conseguimos perceber o quão difícil é receber a luz. A luz da vida, a luz do universo e a luz das outras pessoas. Isso fica mais nítido quando alguém salva a tua vida. Quando alguém te faz um grande favor. Quando alguém salva a tua empresa de falir. Quando alguém salva a tua saúde. Você se sente eternamente devedor para essa pessoa. É muito fácil falar muito obrigado. É muito fácil, como a palavrinha da moda, falar
gratidão, namastê, é muito difícil uma pessoa lidar com o sentimento de gratidão. Saber lidar com o receber, saber lidar com o sentimento de gratidão, significa ter a humildade de se saber imperfeito. Ter a humildade de se saber extremamente dependente, extremamente vulnerável e cheio de falhas. Porque são essas diferenças, são essas imperfeições. Como já disse um grande escritor, são pelas nossas rachaduras que a luz do sol consegue ultrapassar as nossas muralhas. Pessoal, nós gostamos de qualidades, quem não gosta? Nós gostamos de perfeições, quem não gosta? Mas são as nossas imperfeições que nos fazem humanos, que nos possibilitam sentir algo por alguém, que nos possibilitam sentir algo por nós mesmos. Senão seríamos robôs, sim, perfeitos, mas máquinas e não humanos. O que te faz humano é a capacidade de receber. Então, como eu faço para me sentir eternamente grato a Deus, eternamente grato ao universo, eternamente grato à vida, à natureza, às pessoas que me cercam? Eu preciso de muita, mas muita humildade para conseguir conviver com essas pessoas e com essa energia. Porque falar muito obrigado, beijo, vou embora, isso é muito fácil. Mas quem aqui já conviveu com alguém que te sustentou por muitos anos? Por isso, os relacionamentos entre pais e filhos são tão difíceis e tão delicados em alguns casos. Quando um casal, por muito tempo, um passa sustentando o outro. Isso apenas para citar alguns dos exemplos de nossas vidas. A pessoa sabe que esse sentimento começa a ficar cada vez mais sufocante. E a pessoa ela começa cada vez mais inventar desculpas na sua mente para invalidar o outro, para invalidar o provedor. Sabe por quê? Pela vergonha que nós sentimos de receber. Por isso, aprender a receber é a maior arte da vida. E é isso o que a Cabala vem nos ensinar. Apenas como um pequeno exemplo para nós entendermos esse conceito melhor. Existe a luz do sol ou a luz de uma estrela. O sol tem luz própria. O sol tem uma luz linda. Ela aquece. Ela faz a vegetação crescer. Ela ilumina o nosso planeta e outros planetas. Já a Lua não tem luz própria. Ela é um satélite apenas. Ela recebe e reflete a luz do Sol. Qual dos dois é maior? Qual dos dois vocês pensam que é maior de acordo com a Cabala? O Sol ou a Lua? E esse é um dos ensinamentos mais fundamentais da Cabala que começaremos a estudar agora. O Sol pode ter uma luz incrível, potente, extraordinária. Mas a luz do Sol é limitada. Sabe por quê? Porque ela é apenas a luz do Sol. Daquela cor, com aquele estilo, com uma distância específica que ela consegue atingir. Já a Lua, por ela ser um espelho, por ela ter a capacidade de refletir o outro, ela é infinita. Sabe por quê? Porque qualquer luz do mundo, do universo, que bater na Lua, será refletida de volta. Isso é saber refletir. Isso é saber receber. Quando eu me coloco no mundo como um espelho das outras pessoas,
Quando eu enxergo as outras pessoas como um espelho meu. Quando eu começo a esvaziar-me do meu ego, dos meus preconceitos, das minhas ideias de ontem, das minhas vontades, dos meus desejos limitados, daquilo que eu acho sobre mim, sobre as pessoas à minha volta e sobre a vida, eu começo a me esvaziar, sim, da minha luz. E nesse momento, eu começo a ter a capacidade de refletir a luz infinita da vida, a luz infinita do universo. Então, resumindo essa pequena introdução sobre a Cabala, o dom, a arte de saber se esvaziar, de saber receber, me dá a capacidade de poder sentir pela vida. Imagina, pegando um exemplo do corpo humano, é sabido hoje, principalmente pelos estudos mais modernos da medicina, das nutricionistas, que quando uma pessoa come exageradamente, ele começa a ter, Deus nos livre, problemas de saúde. Porque a digestão, como já dizia o grande sábio Maimônides, há 800 anos atrás, Maimônides foi um dos grandes cabalistas e sábios do judaísmo, mas ele era também um grande médico, ele foi inclusive médico do sultão do Egito. E Maimônides escreve, sempre a pessoa deve comer apenas 2/3 daquilo que ele aguenta. Saia da mesa com um pouquinho de fome. Hoje eu vejo que grandes nutricionistas falam a mesma coisa. Por quê? Porque a tua barriga, o teu aparelho digestivo, precisa de espaço para trabalhar, precisa de espaço para digerir a comida. O mesmo podemos aplicar no mundo espiritual, no mundo das emoções. Quando uma pessoa está muito cheia de si, quando uma pessoa, por causa da sua insegurança, se torna arrogante, idolatra a si mesmo, idolatra os seus pensamentos, as suas ideologias, as suas emoções, ele se torna uma pessoa bloqueada para qualquer sentimento verdadeiro. Ele vive cheio de ilusões, ele se infla com essas ilusões. Mas pelo copo dele estar cheio, ele não pode receber mais nada. Infelizmente, pessoal, quando nós estamos muito cheios de nós mesmos, cheios com o nosso ego, com as nossas fantasias e ilusões, não sobra espaço para sentir algo verdadeiro. Então, o primeiro passo para conseguir se emocionar com a vida, para conseguir sentir o amor alheio, o sofrimento alheio, para conseguir sentir algo real em relação às pessoas à sua volta, em relação a Deus, em relação a você mesmo, em relação à vida, é criar espaço. Criar um espaço interior para que esses sentimentos possam fluir. Porque o sentimento nada mais é do que um reflexo do amor dos outros, um reflexo da visão dos outros, um reflexo da energia dos outros. Agora que já sabemos, mais ou menos, o que é Cabala, eu quero explicar para vocês o que não é Cabala. Porque Cabala, como muitas palavrinhas do mundo atual, virou, infelizmente, uma palavra da moda. E qualquer pessoa que quer falar sobre mistério, que quer falar sobre esoterismo, sobre mística, vai e usa a palavra Cabala. Porém, muita gente está usando o Cabala como se fosse um passe de mágica. Como se fosse um botão que você vai lá e aperta e resolve todos os problemas da tua vida. Você tatua umas palavras em hebraico no teu braço, ou você compra um lacinho vermelho, ou você escreve num pergaminho algumas palavras de um nome de anjo cabalístico e pronto. Você tem agora o número da sorte e tudo vai dar certo. Galera, isso não é Cabala. Eu, particularmente, Rabino Dudu, não acredito em autoajuda. Sim,
A autoajuda pode ajudar muita gente, principalmente os vendedores de livros de autoajuda e de curso de autoajuda. Não estou querendo polemizar, nem criticar ninguém, mas eu acredito que tudo que é sério na vida leva tempo, leva esforço, leva meditação. Claro, pode ser um caminho extremamente gostoso, extremamente prazeroso, extremamente agradável, mas é um caminho. Deixa eu contar uma pequena história para vocês. O Talmud diz que o grande sábio Rabi Yehoshua estava viajando, querendo chegar numa cidade específica. Porém, ele chega numa bifurcação e não sabia qual direção tomar, direita ou esquerda. Ele vê umas criancinhas brincando e ele vira para esses jovens e fala: crianças, vocês sabem como se chega naquela cidade? Pela direita ou pela esquerda? E as crianças, muito espertas, dizem para ele o seguinte: olha, Rabino, esse caminho é curto e comprido. Já o outro caminho é comprido e curto. Rabino ficou lá pensando, meditando, viu que era uma piada das crianças, falou: deve dar na mesma. E ele pegou o caminho curto e comprido. Em 5 minutinhos, ele chega na cidade desejada. Porém, não havia portão. Tinha um muro com arame farpado, com árvores, com plantas venenosas. O rabino tentou, mas não conseguiu ingressar na cidade. Ele volta furioso e fala: crianças, vocês disseram que esse caminho era curto. Não, a gente falou curto e comprido. O outro é comprido e curto. Nessa hora, o rabino escolhe o segundo caminho. Demora 1h30 até chegar na cidade desejada. Mas quando finalmente ele chegou lá, tinha um portão de boas-vindas, onde o rabino pôde ingressar finalmente na sua cidade. Explicam os mestres racídicos: esses são os únicos 2 caminhos da vida. Se você quer atalhos, se você quer autoajuda barata, se você quer 12 passos para ter sucesso na vida, se você quer o número mágico cabalístico para ganhar na loteria, pode ser um caminho curto, mas no final ele será cumprido. Sabe por quê? Você nunca chega lá. Não veio de dentro, não veio de você, não é a tua verdade. Tem muitas pessoas que mexem com astrologia, com magia negra, outras formas de esoterismo e até mesmo, por que não, espiritualidade. Mas esses atalhos, pessoal, são muito perigosos no final. Porque para coisas verdadeiras, para relacionamentos verdadeiros, e quem tem sabe o que eu estou falando, para amizades verdadeiras, para conquistas verdadeiras, exige trabalho, exige um caminho comprido, que no final ele vira curto, porque ele encurta a distância entre você e o seu desejo, entre você e aquilo que você ama. Esse é o caminho do Hassidismo, que é a nossa maneira de encarar a Kabbalah. Por isso, eu sempre digo, eu não sou o seu guru e eu não vou te salvar de você mesmo. Ninguém pode te salvar de você mesmo. Essa é a tua vida. Essa é a beleza da tua história. Você é uma criatura ímpar. Você é uma criatura única entre quase 8 bilhões de seres humanos, com uma história peculiar, com emoções peculiares, com um DNA único. Nem 2 gêmeos têm o DNA igual. Porque cada um é um universo inteiro, assim diz o Talmud. Você vai traçar a tua própria história. Então o que eu estou fazendo aqui? O que a Kabbalah pode nos ajudar? Apenas acender a nossa luz. Imagina um quarto completamente escuro. Desculpa. Imagina um quarto completamente escuro. Tem tudo lá. Tem mesa, tem computador, tem comida, tem geladeira, tem sofá, tem cama. Mas no escuro, a pessoa não consegue ver. Vem alguém, toca no interruptor e acende a luz,
a pessoa consegue enxergar tudo que já havia lá anteriormente. Isso é Cabala. Saiba receber a tua própria luz. Saiba receber o teu próprio pacote. Saiba receber a tua história de vida, a tua família, os teus desafios, as tuas qualidades, os teus defeitos, as tuas imperfeições. Saiba abraçá-los. Saiba acender a luz e ver aquilo que você já tinha sempre. Mas por que 7? De todo o judaísmo, existem 7 valores que são universais. Universais significa que eles são verdades absolutas, independente da tua religião, independente do teu background, independente da tua educação. São valores intrínsecos do ser humano que nós temos como parte da nossa natureza. E por isso, como falei anteriormente, a Cabala não veio te ensinar nada de novo. A Cabala veio revelar essas 7 emoções humanas, esses 7 valores universais, que quando temos eles bem trabalhados, bem resolvidos, como se fala hoje em dia, nós conseguimos ter uma vida de sucesso. Mas o que é uma vida de sucesso? Para um, sucesso pode ser muito dinheiro. Para outro, sucesso pode ser sucesso no amor. Outra pessoa pode considerar sucesso um jogo de futebol. Qual é a definição de sucesso? A nossa definição de sucesso é você estar de verdade realizado, feliz com você mesmo, se sentindo bem nesse corpo que você habita, se sentindo bem na família que você faz parte, se sentindo bem na profissão que você exerce. Isso é sucesso. O resto, como veremos depois, é muito importante, mas é consequência. O dinheiro é uma consequência desse sucesso. O amor é uma consequência desse sucesso. A sorte na vida é uma consequência desse sucesso. Então, juntos, vamos viajar pelos 7 segredos místicos da Cabala, que são os 7 valores universais trazidos pela Torá, recebida por Moisés há mais de 3.000 anos no Monte Sinai, que quando elaborarmos muito bem eles, quando nos identificarmos com esses 7 valores universais e principalmente quando interiorizarmos esses 7 valores, nós vamos perceber que eles são nada mais nada menos do que as mesmas 7 emoções do coração humano explicadas pela Cabala, conforme veremos no decorrer do nosso curso. Então, nesse momento, eu faço um convite para você, sim, no singular, para você. Porque apesar que estou aqui falando com uma câmera, eu estou falando com cada um e uma de vocês. Essa é a magia da internet, a magia da tecnologia, que possibilita, sim, eu ter um sentimento humano por pessoas que ainda eu não conheço, mas que lá no fundo, todos nós nos conhecemos há muito tempo. Venham comigo nessa viagem gostosa, nessa viagem incrível, nessa viagem infinita, que dura a vida toda. Sim, vamos juntos, porque assim como eu pretendo ajudar um pouco vocês nessa jornada, eu tenho certeza que também aprenderei bastante ensinando e viajando com vocês. Vem comigo! Nesse curso, veremos juntos os 7 segredos da Cabala. Nós vamos examinar a essência de cada um desses 7 valores que são relacionados com as 7 emoções humanas explicadas na Cabala. Vamos trazer na prática de uma forma moderna e atual na vida de cada um de nós. Não matarás. O mais fundamental e básico dos princípios e valores humanos. Por que temos tanto medo de morrer? Ao tema principal do módulo 1 do segredo número 1 da Cabala. O medo da morte é a fonte de todos os nossos medos e de todos os nossos sentimentos. E sim, a Cabala concorda com isso.
Quando eu fiquei no primeiro módulo do Não Matarás, eu percebi o quanto eu estava morta, né? Com 40 anos que eu já tenho, eu não estava vivendo. Eu estava reclamando, eu estava triste e de repente eu vi que não adianta reclamar, que não adianta ficar triste, que essa é a minha vida dentro das escolhas que eu fiz. E eu passei a viver, né? Então eu digo que eu tenho 40 anos passados e um mês que eu tô vivendo. E eu agradeço demais ao Rabino Dudu, eu agradeço demais aos ensinamentos dele e eu inspiro vocês a participarem, gente. Realmente vale a pena, é uma mudança de vida. Sejam bem-vindos ao segundo segredo da Cabala. Não roubarás. Se eu tiver em perfeita harmonia com o meu ser, o meu ter também será suficiente. Quando eu necessito roubar algum aspecto da vida de alguém, mesmo que eu não o faça, apenas o deseje, apenas cobice, já significa que algo está errado com o meu segundo princípio da Cabala. Há cerca de 8 anos atrás eu comecei a lutar contra uma depressão, que foi agravada cerca de 2 anos atrás por um grave problema, uma grave crise financeira que entrou na minha empresa. Em 4 dias eu praticamente vi todos os vídeos e resolvi aplicar alguns desses conhecimentos na situação da minha empresa. E para minha surpresa, de uma situação falimentar no meio do ano, a empresa chegou a fechar no lucro. Então, aquilo para mim foi um sinal que esses conhecimentos são especiais. E passei a me dedicar cada vez mais ao estudo da Cabala. A minha relação com a minha empresa, a minha relação com as minhas finanças, a minha relação com minha família, com meus amigos e com o mundo em geral mudou bastante para melhor. Bem-vindos ao terceiro segredo da Cabala para uma vida de sucesso. Não idolatrarás. Um dos princípios mais importantes do judaísmo e, consequentemente, de toda a moral e ética na Terra, quando a Bíblia afirma Deus é um, significa a existência é um. O teu ser é parte desse um. Tudo que existe tem nas suas células, no teu DNA, toda a informação do universo. Acompanhando os 7 segredos da Kabbalah, tenho visto muitas mudanças na minha vida, Baruch Hashem, e são muitos pontos de luzes que você vem trazendo nas aulas, com a melhor meditação, né? Como compreender o lado que estava oculto. E Baruch Hashem está sendo revelado. Quarto segredo da Cabala para uma vida de sucesso. Veremos a importância de não cometer adultério, tanto de uma forma literal, como de uma forma mística e psicológica. É um curso realmente muito bom, são conteúdos que deveriam ser levados para todo ser humano, para todas as pessoas deveriam conhecer esses segredos riquíssimos, né, que ele oferece no curso. Eu era uma pessoa totalmente bloqueada, agora a partir do momento que você assiste o vídeo, você começa a ver as coisas, enxergar as coisas de outra maneira, a conexão de tudo, entendeu? E você se arrisca mais para a vida, você vê as pessoas com outros olhos. É um vídeo realmente, um curso realmente muito bom. E assim, eu costumo dizer o seguinte, que as palavras do Rabino Dudu, elas têm me pegado de jeito. Fala assim, vem cá menina que eu vou te ensinar o que é bom da vida. E desde então, né, eu tenho visto a vida, eu tenho encarado a vida de uma forma mais leve, sabe? Um problema que eu superdimensionava, hoje eu consigo levar com mais leveza, sabe? Eu consigo caminhar no campo da incerteza com mais facilidade. O quinto segredo da Cabala. Não blasfemarás. Quando entendemos a lógica da bondade e da perfeição divinas, quando conseguimos interiorizar e meditar muito sobre esse conceito, entendemos a mensagem que a Cabala, que a vida, nos dá a cada instante. Juntos, nessa jornada da vida, nós vamos tentar enxergar a Cabala, enxergar aquilo que nós temos de melhor, aquilo que nós temos de mais desafiador e tentar abraçar com todo amor e carinho
o pacote que nós recebemos. Eu não sou teu guru, eu não vou te salvar, porque ninguém que te prometer salvação, você deveria acreditar. Essa é a verdadeira Cabala, essa é a Cabala que eu acredito. E como eu sempre costumo dizer, se no final do nosso curso você virar Rabino Dudu, tudo que você falou, eu já sabia. Eu sinto que tudo que eu aprendi nesse curso, eu sempre soube lá no fundo. Não existe maior elogio que eu poderei receber no final desse curso. Porque sim, a Cabala não veio te ensinar nada que você não sabia antes. O universo já tem todo o conhecimento do mundo. O coração humano tem todo o conhecimento infinito da humanidade e todos os mistérios da vida. Basta querermos, basta termos coragem de acendermos a nossa luz e enxergarmos esse conhecimento que vem de dentro. Por isso, não acredito em atalhos, não acredito em apertar botões, não acredito em letras mágicas, porque tudo isso vem de fora e, portanto, não dura. Mas um trabalho que é feito com muito bom humor, sim, com muita descontração, sim, mas um trabalho árduo, um trabalho comprido, um trabalho com muita paciência, esse sim, revela a tua verdade. Aquela verdade que vem de dentro. E essa sim, dura para sempre. O meu grande aprendizado foi trazer para a realidade, né? Trazer para a ação todas esses conceitos e essa teoria tão linda que é da Cabala, poder usar isso no dia a dia, na ação. Apesar de não ser judeu, não ter nascido na cultura judaica, tenho tido esses ensinamentos judaicos que muito têm contribuído para a minha vida e muito têm contribuído para tirar dúvidas que sempre me seguiam. O curso me ajudou a focar mais no presente e a ver a vida com mais alegria. Porque tudo muda a todo instante. A vida é uma grande surpresa. Eu sou psicóloga e eu sempre gostei de juntar os meus conhecimentos da psicologia com os conhecimentos da Cabala. E o Rabino Dudu faz isso de uma maneira extremamente sensível, de uma forma sutil, mas que faz toda a diferença. Sexto segredo da Cabala: respeito às criaturas. Não é apenas um mandamento técnico, isso também é importante, mas ela tem um significado psicológico e espiritual em nossas vidas. A Cabala, ela tem me dado muito mais do que autoajuda, muito mais do que uma ferramenta motivacional. Ela lhe traz conhecimentos ancestrais de como se relacionar melhor consigo mesmo, com o homem, com o mundo e principalmente com Deus e com o Espírito. O curso me mostrou a ver a vida de outra forma, me aceitando como eu sou, com todos os meus erros, e as outras pessoas também como elas são. Ajuda muito a gente a melhorar como pessoa, como mãe, como filha, melhorar no nosso trabalho. Você se muda internamente. Não é uma fuga, é uma mudança sólida. Esse é o sétimo segredo. Tudo só vale a pena quando agimos. O mundo está em constante movimento. O mundo não para. A Terra não para. O universo não para. Quando você para, você já está fazendo uma análise errada da vida e de você mesmo. Não jogue a culpa no universo. Não jogue a culpa nos teus pais. Não jogue a culpa no governo. Não jogue a culpa em Deus. Sim, existem muitos culpados, mas responsável existe apenas um. E esse um é você. E isso eu tenho certeza que, aplicado por qualquer pessoa, agora que ela está disponível e de maneira tão esplêndida apresentada pelo Rabino Dudu, pode sim fazer a diferença na vida de todo mundo, como fez na minha.
É um curso que mudou minha vida. Espero que mude a vida de vocês, assim como a minha, tá bom? Eu tô bem feliz com o curso e recomendo para todos. E assim, olha, o negócio é sentido, não adianta. Vai além do entender. E eu pude sentir a verdade com o Rabino Dudu. E uma palavra que poderia definir esse curso é impactante. Realmente são ensinamentos que impactam a vida positivamente. Recomendo a todos que embarquem nessa viagem dos 7 segredos da Cabala para uma vida de sucesso, porque juntos somos mais felizes. Como impactou minha vida, também haverá de impactar a vida de muitas outras pessoas. Dê uma checada e se inscreva no nosso curso Os 7 Segredos da Cabala para uma vida de sucesso, onde nós explicamos como as 7 emoções do coração humano que todo ser humano tem por natureza de nascença, quando elas bem trabalhadas, quando elas bem aprofundadas, esclarecidas, elas fazem a gente viver melhor. Não porque o Rabino Dudu deu a dica, não porque eu vou salvar vocês. Quem dera eu mesmo, certo? Eu sempre falo, eu não sou guru de ninguém, eu não sou salvador de ninguém. Eu simplesmente tento trazer de uma forma simples, de uma forma didática, o conhecimento da Cabala milenar, que é a tradição judaica, a mística, o lado esotérico da Bíblia, da Torá, de uma maneira atual, de uma maneira prática. Então, convido a todos vocês a participarem dessa turma. Eu quero cada vez mais poder ficar próximo de vocês, por enquanto virtualmente, se Deus quiser, muito em breve a gente vai poder também ter encontros de uma forma física, mas hoje, até amanhã à noite, galera, não esqueçam disso, depois não vão falar que se arrependeram, hein? Só até amanhã à noite, às 11h59 da noite, temos um preço super especial do curso inteiro, com várias aulas. Esquenta Black Friday! Os 7 segredos para uma vida de sucesso, somente até sexta-feira, com 70% de desconto e ainda parcelado em até 12 vezes. Essa é a sua chance da grande virada na sua vida. Essa você não pode ficar de fora. Galera, obrigado a todos pela viagem de hoje. Vocês não têm ideia quanto vocês me ajudam nessas viagens, como eu sempre falo. Isso aqui não é minha inteligência, isso aqui não é minha capacidade. A gente só precisa parar de atrapalhar Deus, como eu sempre falo. Se a gente não atrapalha Deus, a gente deixa fluir, os insights vêm, as ideias vêm. Grande beijo a todos e até a próxima, se Deus quiser.